Olá, sejam bem-vindos à aula de termos de consentimento informado. Meu nome é Mônica Mori, eu sou advogada e especialista em Direito Médico e da Saúde, e agora me especializando em Ética e Compliance pelo Albert Einstein. É um prazer estar aqui, é um prazer ter recebido esse convite, né, do Congresso Nacional de Saúde, estar aqui falando ao lado de tantos nomes aí do direito médico. Então, só para me apresentar, eu sou advogada há mais de 10 anos, eu sou responsável no meu escritório pelo departamento que atua com a parte de instituições hospitalares e profissionais de saúde, né, focada somente no preventivo, elaboração de documentos, adequação LGPD, compliance de uma forma geral. Também sou corresponsável com o departamento que atua com ações judiciais envolvendo o direito médico, e além disso, sou professora de especialização para advogados na instituição Mentoria do Direito. Eu sei muito bem da realidade médica com horários, sei da correria, então eu vou mostrar para vocês um pouco da teoria, um pouco do fundamento e a parte mais prática de como elaborar um termo de consentimento. Então a minha missão nessa aula vai ser mostrar para vocês como que deve ser um termo de consentimento para ele ter validade no judiciário e que realmente cumpra a missão de informar o paciente, tá bom? Vou compartilhar os slides, que é a apresentação do termo. Eu vou trazer para vocês hoje o fundamento do consentimento, né? Mas não é só isso. O direito ao consentimento, ele vem de diversas fontes. Ele é um direito que vem sendo construído ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de saúde, de ser humano, quando a gente fala de ética dentro da medicina, a gente está falando que os médicos, os profissionais, eles devem observar princípios que vão além da legislação, né? No próximo slide eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas esses princípios, né, que vão além, eles são princípios da bioética, que também são baseados em princípios constitucionais, em tratados internacionais, legislação infraconstitucional, além das normas específicas da saúde. Então, o que o profissional tem que pensar sobre o consentimento, né? O que ele deve pensar? Ele deve pensar o consentimento como um requisito essencial do ser humano, tá? Ele não deve olhar para o consentimento como um capricho do paciente, ou então, não, mais uma coisa que eu devo fazer para evitar ser processado, né? O consentimento e a autonomia do paciente, o direito à informação, são direitos fundamentais e eles devem ser observados. E quando os profissionais eles não obtêm esse consentimento do paciente, ele tem riscos, né? Então, para os médicos, o que pode implicar, né? A não obtenção do consentimento? Um processo administrativo e um processo judicial. Processo judicial, porque a gente já tem julgados no sentido de que apenas a ausência da informação, mesmo que não tenha havido dano nenhum, apenas a ausência de informação já é passível de ter uma indenização por um dano moral. E além disso, a gente tem o risco de quê? De ter um processo ético profissional, porque o código, né, o Código de Ética Médica, ele é uma resolução. Todas as resoluções, elas têm poder coercitivo. Então, o descumprimento do Código de Ética Médica, ele vai ser usado para fundamentar o processo ético profissional. E se tem um descumprimento, o médico pode ser condenado por ferir o Código de Ética Médico, né? O Código de Ética Médica está na Resolução 2217, espero que vocês já tenham lido, né? E essa resolução, ela entrou em vigor em 2019, ela veio com 3 pilares muito importantes, que são o absoluto respeito ao ser humano, o direito à informação e à autonomia do paciente. As vedações lá dentro do próprio código, vedações, o que é vedado ao médico, né? Que a gente fala que são as normas deontológicas, que são os deveres dos médicos também, elas vão ser baseadas nesses pilares. Então, a gente vai observando que todas as vedações, elas vão ser baseadas nesses 3 pilares: respeito ao ser humano, autonomia, direito à informação, direito ao consentimento. E a gente vai saber daqui a pouco que existe uma tríade, né? O consentimento, ele é a parte final da tríade. Primeiro a gente informa e a gente garante a autonomia do paciente de consentir ou não com aquele procedimento. Então, vou passar aqui o próximo. Essas daqui são as bases, né, que a gente traz do consentimento: Código de Nuremberg, Pacto de São José de Costa Rica, Declaração Universal de Direitos Humanos, Constituição Federal, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, também previsto aí no Código de Ética Médica, como, não vou nem ler aqui para vocês, tá?
como princípio fundamental. Então, o Código de Ética Médica, ele trouxe alguns princípios fundamentais que vão ser a base dele, né? E um dos princípios que foi recepcionado por essas normas, né, por essa norma, é a autonomia do paciente, que está prevista no inciso 21. Então, no inciso 21, o que que a gente tem, né? Por que que eu estou falando aqui de autonomia? Vamos entender esse processo. No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. Aqui, a gente tem um problema que muitas vezes não é observado, que é, para que haja autonomia, para que a gente tenha a autonomia do paciente, a gente precisa antes informar. Então, quando a gente fala de paciente, a gente tem uma tríade que não pode ser esquecida, que eu acabei de falar, que é a informação, a autonomia e o consentimento. Para que tenha o consentimento, a gente precisa da informação, que é um requisito prévio para que seja garantida a autonomia do paciente consentir ou não com aquele procedimento. Então, isso vai fazer total fundamento básico para a gente elaborar um termo de consentimento válido, porque é isso que eu quero trazer aqui, um termo de consentimento válido, não um termo de consentimento genérico, não um termo de consentimento que vai ser invalidado no judiciário, tá bom? Então, eu trouxe esse princípio para fundamentar isso. A autonomia do paciente, ela vai ser a capacidade de entender, a capacidade de decidir, a voluntariedade que esse paciente tem ao decidir, né? E o pressuposto da autonomia é a informação. Então, não tem como ele exercer a autonomia, né, para obter esse consentimento desse paciente sem uma informação clara, sem uma informação que seja entendida. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de que se aquele paciente ele estava em condições de entender, ele teve as informações necessárias para exercer sua autonomia e assim consentir com aquele tratamento. Então, a gente tem que observar isso. E além dessa previsão, né, de princípio fundamental, a gente tem também a vedação previstas aí no artigo 22 e no artigo 23. Então, aqui vamos chegar no consentimento. Deixar de obter o consentimento do paciente ou do seu representante legal, após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, né, salvo em caso de risco iminente de morte. Então, é vedado ao profissional deixar de obter esse consentimento. E é vedado também deixar, desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de risco iminente de morte. Para caracterizar as infrações, e aqui deixar bem claro, quando vocês forem ler o Código de Ética Médica, sempre observar as questões, sempre observar os verbos. Eu brinco lá na aula com os meus alunos advogados que a gente deve observar o código como se fosse um código penal. Sempre observar o verbo, sempre observar o agente, sempre observar essa questão. Então, para caracterizar a infração dos artigos 22 e dos artigos 31, a gente basta, no artigo 22, deixar de obter esse consentimento, independente se ocorreu dano ou se esse serviço foi prestado corretamente, tá? Ou desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução. E aqui vem um dos principais erros que a gente tem nos termos de consentimento, que a gente vê na prática, né? Quando a gente pega termos para analisar, quando a gente pega termos para revisar, para elaborar, os termos vêm prevendo danos que são provenientes de negligência, de imprudência e de imperícia. Então, é esse o motivo das condenações que a gente tem no judiciário. O termo de consentimento, ele não pode ser visto como um contrato com cláusula de não indenizar, mesmo que os riscos do procedimento estejam previstos no termo. Porque se esse dano que está lá previsto no termo, ele ocorreu por uma negligência, por uma imprudência, por imperícia, o médico pode ser condenado. O consentimento, deixar isso bem claro, ele não é um contrato que tem cláusula de não indenizar por ter previsto os riscos. Então, aqui a gente tem que observar os conceitos de previsível e evitável. Todo risco, que é um risco que pode acontecer, ele deve estar previsto no termo. Então, aqui, geralmente, o médico vai virar para o paciente e vai falar, olha, nessa cirurgia, é comum que isso aconteça, isso aqui geralmente acontece, isso aqui pode acontecer, tem um risco razoável de que isso aconteça. E quando a gente fala isso, o que a gente precisa?
a gente precisa de consentimento. Por quê? Porque tem a chance de acontecer. Pela possibilidade de acontecer, o paciente tem que ser informado, tá? Não se preocupe agora que a gente vai falar de saturação informativa, que muitas vezes quando a gente fala, mas você tem que colocar isso, né? Isso aqui, você tem que colocar isso no termo de consentimento. Fala, nossa, mas é muita informação. Então, a gente fala de saturação informativa. No final da aula, eu vou falar sobre isso. O que eu preciso falar para vocês agora? Não adianta colocar no termo de vocês coisas que não são riscos reais. Por exemplo, uma cirurgia simples, uma cirurgia relativamente simples, você coloca morte, você coloca paraplegia. Se isso realmente não for previsível, não adianta colocar um dano decorrente de erro médico em termos de consentimento, porque você não vai isentar a responsabilidade, tá? Se eu pego esse termo, eu coloco riscos que são previsíveis, mas são evitáveis, por isso que eu falei que são os dois conceitos, previsibilidade e evitabilidade, o dano vai entrar no conceito de erro médico. Então, vai ser o dano ocorrido no paciente por uma ação ou omissão proveniente de uma negligência, de uma imprudência ou de uma imperícia. Por quê? Porque era evitável. Agora, beleza, se for um risco imprevisível, não tem como ser informado. Mas se for previsível e até mesmo inevitável, ele deve ser informado ao paciente, tá bom? Então, risco imprevisível não tem como ser informado, mas se o risco for previsível, pode até mesmo ser inevitável, ele deve ser informado ao paciente no termo de consentimento. O termo de consentimento, em regra, ele isenta o médico quando ele diz os riscos que não pode ser evitado. Não pode ser riscos provenientes de negligência, de imprudência ou de imperícia. O risco estava previsto, o paciente sabia. Não adianta colocar erro como previsto, porque não isenta. Não adianta colocar risco imprevisível, risco evitável, risco inevitável e mandar o paciente assinar. O que acontece aqui? Esse termo pode ser invalidado no judiciário. Por quê? Porque ele não cumpre a função dele. A função do termo é informar, a função do termo é obter a assinatura do termo, documento, mas não do consentimento, né? A função do consentimento é informar para que o paciente tenha autonomia de consentir. E a função do termo, documento, é o paciente assinar concordando com tudo aquilo que foi esclarecido para ele, tá? Vamos passar aqui. Uma outra coisa que acontece, que também é muito importante de trazer para vocês, eu sei que às vezes é muito chocante falar, nossa, mas eu vou precisar de colocar isso tudo no termo, essa realidade, né? Essa realidade, por pior que ela seja, é muito chocante às vezes para o profissional que ouve isso por uma primeira vez. Então, o médico em si, o profissional médico, ele tem dois caminhos quando ele trata da informação ao paciente e o processo judicial. O primeiro, básico, estabelecer uma relação de confiança, de empatia, de reciprocidade, de agir dentro daquela tríade, de agir dentro dos pilares do Código de Ética Médica. Então, primeiro, a tríade, informação, autonomia e consentimento. Quanto mais se estabelece uma relação médico-paciente, o risco do profissional ter um processo judicial é menor. E o segundo caminho é reduzir isso, reduzir esse consentimento, reduzir essa relação, essa conversa, essa empatia, essa empatia mesmo com esse paciente a um documento que vai ser esse termo bem elaborado, tá bom? E aqui eu trouxe a recomendação 1 de 2016, né, que ela vem falando que o consentimento é mais do que um acordo, é um processo contínuo que envolve troca de informações e um diálogo que permite igualmente explorar emoções, crenças e sentimentos, além de dados técnicos. Então, uma coisa bastante clara e que não deve ser feita. Não é a secretária que entrega o termo de consentimento para o paciente. Não é no hospital, quando o paciente já está preparado para a cirurgia, que ele vai assinar um termo de consentimento. Não é entregar o termo sem tirar a dúvida, mandando o paciente assinar, mesmo que seja dentro do consultório. O termo, ele tem que ser elaborado para cada procedimento. Ele é conversado com o paciente, ele é dialogado com o paciente. Ele tem que abranger condutas que o paciente deve tomar para evitar danos. Até isso tem que estar previsto no termo. Eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe umas tabelinhas assim que a gente costuma colocar em termos de consentimento. Para quê? Para facilitar. Por quê? Porque ele não é um contrato.
de adesão, tá? Então, quando alega essa questão de contrato de adesão, é por quê? Porque não teve esse diálogo, porque não teve essa informação, porque não observou o paciente, tá? Então, ele deve ser assinado pelo paciente ao final. Então, não vai adiantar termo genérico, não vai adiantar, por exemplo, colocar cláusulas para diversos tipos de cirurgia. A gente pega, às vezes, por exemplo, um termo de consentimento de lipoaspiração, mas junto com a lipoaspiração, a pessoa vai fazer só lipoaspiração e abdominoplastia, por exemplo. Aí lá tem tudo, porque o termo é um só para todo e qualquer tipo de cirurgia. Mesmo que a pessoa for fazer só lipoaspiração, tem o termo de lipoaspiração, de abdominoplastia, de silicone, tudo isso no mesmo termo, tudo isso dentro do mesmo documento. E aí você vai lá e faz um X. O termo ele deve ser elaborado para cada tipo de procedimento. Não adianta pegar o termo e prever tudo. Não adianta tentar se eximir da responsabilidade dentro desse termo, porque a gente tem uma máxima, né? Negligência é negligência, imprudência é imprudência, imperícia é imperícia. O que deve ser feito? O profissional tem que informar a verdade, ele tem que aplicar o consentimento, se aproximando do paciente, ele tem que usar o vocabulário do paciente, não estou falando aqui também só no termo, ele tem que usar o vocabulário do paciente, também na hora de falar com o paciente, explicar algum termo técnico ali, também na hora que está falando com o paciente, dialogando com o paciente, esclarecer essas dúvidas quantas vezes forem necessárias, né? Falar de riscos reais para aquele paciente. Então, depois de tudo isso que a gente falou, a gente vai pegar esse processo, que é um processo, a obtenção do consentimento ela é um processo, e vai reduzir a termo a obtenção do consentimento. Não é medicina defensiva, tá? Por quê? Porque o consentimento é obrigatório, o foco é o paciente, tá? Eu vou trazer um exemplo para vocês que eu coloquei para não esquecer. Termo do obstetra, não tinha o termo de consentimento informado quando fazia loqueadura na paciente. Então, não estava informando para a paciente que mesmo quando faz essa cirurgia, ela poderia ficar grávida. Tinha uma chance. Vamos supor, não lembro direito, tá, gente? Mas vamos supor que seja 1%, tá? Eu tô chutando aqui que tem 1% de chance dessa paciente ficar grávida. Tem uma possibilidade real. Então, se a gente tem uma possibilidade real, a gente tem que informar. E aqui a gente tem um pouco de divergência entre o entendimento do Conselho Federal de Medicina e o entendimento do Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário diz que, mesmo que seja uma coisa excepcional, mesmo que seja uma questão excepcional, deve-se ter a informação. E o CFM não. O CFM diz que, se for raro, tem que perguntar para o paciente se ele deseja saber, tá? Então, dito isso tudo, né, eu vou entrar em como que deve ser elaborado o termo de consentimento, tá? Eu trouxe aqui essa observação da... Cadê, gente? Ah, tá de calma. Essa observação da diferença de nomenclatura, tá? Que, ao meu ver, Mônica, não tem problema nenhum. Porque o pessoal fala, não, termo de consentimento informado, termo de consentimento livre e esclarecido é para pesquisa, termo de consentimento informado ou termo de consentimento esclarecido é para cirurgias. Então, o que vale, no geral, é obter o consentimento do paciente. Se você gosta de chamar de TCLE ou de TCI, você chama do nome que você achar melhor. Mas eu trouxe a diferença porque o termo que a gente está falando aqui, o termo que eu vou falar nessa aula, ele é o termo previsto na Recomendação 1 de 2016, tá? Então, ele é esse documento elaborado pelo médico, né, que deve constar de forma clara e adequada o procedimento a ser realizado e os riscos inerentes ao procedimento médico. O termo de consentimento livre e esclarecido da resolução do Conselho Nacional de Saúde 466 de 2012, ele é o termo de consentimento para pesquisa, tá? Então, ele é diferente, mas eu trouxe essa observação para vocês saberem onde vocês encontrarem e ler isso depois. Vou mudar os slides. Vamos lá. Qual a natureza jurídica do termo de consentimento, né? Na saúde pública, o termo de consentimento informado, ele vai ter a natureza de contrato principal, Na saúde privada, ele é um contrato acessório ao contrato de prestação de serviço. Então, ele entrega ele junto, tá? Na saúde privada, ele vai ser um contrato acessório ao contrato de prestação de serviço. E na saúde pública, o termo é o próprio contrato. Ele é o contrato principal. Elaboração de termo, né? Como que deve ser? Qual que é o aspecto formal dele? Fonte, tamanho 12, Times New Roman,
Arial ou outras letras que tenham formato similar e que não vão atrapalhar a leitura. Então, porque às vezes você coloca 12 e vai ter uma diminuição ali. Então, geralmente essas aqui não tem erro. Aspectos materiais, coloquei aqui. Escrito, o termo, ele deve ser um esclarecimento reduzido a termo. O médico tem que observar, o profissional de saúde, ele tem que observar a compreensão do paciente. Se ele foi realmente esclarecido. Se ele tem dúvidas, né, sobre essa absorção do paciente, sobre essa absorção da informação pelo paciente, ele tem que levar em conta o quê? O paciente padrão razoável. Então, peraí, outro paciente falando desse jeito aqui, um paciente padrão normal, ele estaria esclarecido? E se você vê que a pessoa às vezes não tem você não consegue ali entender sobre como que você está, se aquele paciente está ou não obtendo aquele consentimento, verifique se ele está absorvendo essa informação, tá? Segunda questão, indicado no termo de consentimento que seja traduzido os termos técnicos ou científicos, não só verbalmente com o paciente, mas também dentro do próprio documento. Observar, em terceiro lugar, se esse paciente está sendo coagido de alguma forma. Não pode estar havendo coação de alguma forma, nem de terceiros, tá? Até mesmo de terceiros, de acompanhante ou de quem quer que esteja aí com o paciente. Ele tem que ser elaborado também, em quarto lugar, da maneira que permita a participação do paciente, se possível, tá? Então, se possível, dentro do seu termo, você coloque alternativas com assinatura no corpo do documento de alguma questão que for mais imprescindível, de alguma questão que for mais importante ali, e colocar um termo para cada procedimento. Então, cada procedimento tem os seus riscos. Por isso que não se deve colocar lipo, abdominoplastia, mamas, redução, tudo no mesmo termo. Cada procedimento tem o seu risco específico. Tem o risco de pele, tem o risco de dano mesmo. Então, quando a gente tem um termo genérico, esse termo genérico, ele não tem como ter tido a obtenção do consentimento, porque não é aquele procedimento que o paciente vai fazer, né? Geralmente é o termo que usa nas instituições. Então, o paciente chega e a gente tem um termo lá que prevê todas as questões, todo tipo de cirurgia. São riscos dessa cirurgia. Aí coloca desde cair o fio de cabelo até morte e está previsto no termo. É um termo amplamente genérico. São riscos cirúrgicos, né? Então, você não vai fazer um procedimento simples relativamente, você vai morrer, você vai ficar paraplégico, vai perder os cabelos. Uai, mas aí o paciente olha e fala assim, mas eu só vou fazer uma cirurgia de adenoide, tá? Eu tô dando um exemplo de cirurgia de adenoide, mas nem sei se é simples ou não. Não fiz, mas é só para mostrar o que entra no judiciário, quais são as alegações no judiciário, por que cai, por que considera nulo um termo de consentimento do judiciário, devido a todos esses fatores. E aqui eu trouxe uma questão bem legal, que são o que deve conter. E aqui essa questão de paciente, médico, telefone, são os dados principais que devem conter aí no termo de consentimento. Então, a gente precisa de qualificação das partes, do paciente, do médico, um contato telefônico do profissional, para que ele possa ser localizado, né? Então, isso são que a gente chama de dados principais. Eu, Mônica, gosto de colocar em quadrinhos, a gente chama de visual, né? Não sei o nome certinho, mas esse negócio de colocar coisas mais visuais, coisas mais fáceis de entendimento, é melhor para a obtenção do consentimento do paciente. Então, aqui eu deixei branquinho, mas geralmente você pode colocar aí do jeito da sua logo e tudo mais, que não tem nenhum problema. Aqui, eu fiz um asterisco, porque a entrega antecipada é uma questão muito importante. Se você tem possibilidade, tá, pessoal, de entregar antecipadamente, você faça isso. Para quê? O que fala a recomendação 1, né? Se o consentimento ocorrer por escrito, pode ser sugerido ao paciente que leia o respectivo termo de consentimento livre esclarecido com calma. Tá vendo que aqui ele usa o termo de consentimento livre esclarecido, mas o pessoal está discutindo se é ou se não é? O que importa é que
o que importa é o consentimento e não a nomenclatura. E que se quiser, discuta com seu cônjuge, parceiro, familiares, amigos, fazendo anotações sobre as suas dúvidas, receios, incertezas, voltando a conversar com seu médico, a fim de ser suficientemente informado e esclarecido. Então, se não for urgência ou emergência, é indicado obter o agendamento, o consentimento no agendamento da cirurgia, e não no dia do ato cirúrgico. Tá? Se por algum motivo, N motivos aí, não conseguir obter isso no dia do agendamento da cirurgia, né, previamente, a gente também vai ter um prazo limite para isso, aí sim você obtenha no momento que tiver. Uma questão que às vezes me trazem e eu fico assim, nossa, né? O paciente ter comparecido para fazer a cirurgia não é considerado consentimento, tá? Esses dias eu vi isso em uma petição, mas o paciente compareceu para a cirurgia. Isso não é considerado consentimento, tá? Então, deixar isso bem claro para vocês. Caso seja impossível a colheita da assinatura, por exemplo, no caso de uma emergência, o que vocês têm que fazer? Anotar a informação que foi passada ao representante do paciente lá dentro do prontuário, tá bom? Aqui eu queria só mostrar uma coisa. Aqui eu costumo fazer um quadrinho assim também, dentro do meu termo, né? Dentro do termo de consentimento que eu elaboro, para poder explicando. E cada detalhezinho desse vai ser somado. O termo de consentimento, ele é um termo elaborado pelo advogado, indicado, né? Obviamente, e pelo médico. Não é advogado só que elabora o termo de consentimento. Por quê? Porque a gente vai chegar daqui a pouco na parte de riscos e vocês vão ver. A gente tem coisas que vão envolver ato médico, que vão envolver questões médicas, e nós somos o que? Advogados, a nossa função é fazer com que esse termo não seja um contrato de adesão. A nossa função é fazer com que esse termo tenha validade no judiciário, ou tenha maiores chances de ter validade no judiciário dentro ali da proposta que a gente estabelece, tá? Então, por isso que ele é um termo elaborado a quatro mãos, e é muito importante isso. E depois a gente vai chegar na parte de elementos informativos, né? A informação material, que vai incluir diagnóstico, natureza, objetivos, qual que foi a terapêutica necessária, indicada, quais são as prováveis coisas que acontecem, os desconfortos, os benefícios esperados, os riscos, os métodos alternativos, quais que são as consequências para esse paciente dele não realizar esse procedimento. Também a gente costuma constar nesse termo de consentimento. E aqui, uma das questões mais importantes, e é por isso que muitas vezes acontece algum dano no paciente. Por quê? Porque o paciente também tem responsabilidade de prestar informações sobre a sua saúde, e ele tem responsabilidade de assumir essas responsabilidades das informações prestadas e do que ele vai ter que fazer para poder ter um bom resultado cirúrgico. Por exemplo, é o caso que acontece numa cirurgia plástica, né? Então, o paciente fumante tem um risco enorme de que haja uma necrose. Não sei, eu chuto enorme, mas vamos supor que seja 40, 30. Um paciente fumante, nossa, 30 é alto, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Então, a gente tem que pegar as informações trazidas pelo paciente, as informações relacionadas a esse paciente específico, se ele é tabagista, se ele é dependente químico, se ele é cardiopata, se ele tem pressão alta. Por isso que deve se obter esse consentimento dessa forma verbal, para depois reduzir a termo, tá? Então, eu costumo colocar, o quadro está no próximo slide, vou mostrar para vocês, mas eu faço o quadro, faço o slide e no final coloco. Declaro para os devidos fins que todas as informações prestadas ao médico no momento da consulta são verdadeiras e integralmente compatíveis no meu estado de saúde, bem como sou. Aí vem a questão do slide aqui. Por exemplo, tá, gente? Aqui eu coloco, o médico deve traçar aqui as opções que podem ocasionar riscos ao procedimento. Então, por exemplo, um procedimento, uma cirurgia plástica, o paciente fumante tem um risco de necrose. Então, é fumante. Quanto tempo é a condição dele de fumante? Se por algum acaso for fumante, quanto tempo antes que ele não pode fumar um cigarro? É cardiopata? Qual o medicamento que ele toma? Quanto tempo antes ele tem que parar de tomar esse medicamento, ou qual medicamento ele deveria ter que tomar? Bebida alcoólica. Então, todas essas informações a gente vai precisar de colocar aqui. Isso daqui vai ser muito importante. Isso daqui que vai demonstrar que esse termo ele foi construído, ele não foi imposto, ele não foi jogado, ele foi construído junto com o paciente.
Então, aqui a gente chegou no sétimo, né? A sétima questão, ela é de elemento dentro do termo de consentimento. Recomendações pós-cirúrgicas. Pós-cirúrgicas, aqui a gente vai falar de alimentação, período de recuperação, repouso, atividade física, exposição ao sol, dirigir veículo, pegar peso, que você pode caminhar, se ele deve caminhar, se ele não deve caminhar. Então, tudo que for diante daquela pós-cirúrgico, tudo que for relacionado ao pós-cirúrgico deve ser colocado aqui. E aqui eu costumo também colocar uma observação. Gente, isso aqui eu estou trazendo esses exemplos, tá? Mas o termo ele é elaborado para cada procedimento, para cada cirurgião, feito a 4 mãos, mas eu só estou trazendo para trazer mesmo essa clareza para vocês de como que deve ser feito. Então, no final, o que eu costumo colocar? Né? Que entrarei em contato caso eu tenha tais sintomas. Por quê? Porque aí o paciente tá em pós-cirúrgico, foi para casa, vai passar numa emergência, vai ter um outro diagnóstico lá, às vezes, muitas vezes não tem essa informação, não sabe o que vai acontecer, então isso tudo é um risco. Então, se tiver X e X sintomas, paciente, se você acontecer isso e isso com você, você entra em contato comigo, não vai na emergência. Ou então não, beleza, se acontecer isso, você vai na emergência do hospital X, porque lá eles estão avisados, também isso acontece, né? O paciente fez uma cirurgia, não, ó, eu não vou estar na cidade, mas se acontecer qualquer coisa, você volta no hospital e fala que você fez a cirurgia X para pegar o seu prontuário, que tá todas as anotações lá, beleza. E aí eu coloco isso também. E aí o médico também vai verbalizar isso com o paciente. A outra questão, entendi e comprometo-me a seguir todas as determinações e orientações que me foram dadas nesse documento e posteriormente, oralmente por escrito, pois se assim não fizer, poderei comprometer o resultado final, ocasionando sequelas temporárias ou permanentes, além de colocar em risco a minha saúde e meu bem-estar. Então, tem que estar previsto, né, essas recomendações pós-cirúrgicas, e quanto mais específico, melhor. Quanto mais específico, quanto mais relacionado, ainda mais cirurgias de grande porte, cirurgias graves, tá? E aqui, a oitava questão são os deveres assumidos pelo paciente, observando as prescrições e as recomendações. Então, por exemplo, você vai precisar de tomar tal medicamento, você tem que avisar o paciente o que ele vai tomar. Por quê? Porque você pode verificar alguma alergia, que ele tenha que informar que ele tem alguma alergia daquele medicamento. Aqui vai constar retorno, o que ele deve tomar, que ele deve tomar certinho aquele medicamento, deve constar que ele deve abster-se de auto se medicar. Então, eu tô com dor, se a dor for X, você, como profissional, preveja que aquilo vai acontecer. Isso daqui também vai ser uma questão preventiva de algum erro, de algum dano ocorrido dentro desse procedimento cirúrgico. Alta médica, a gente vai constar, por exemplo, quanto tempo de repouso, quanto tempo de recuperação, qual que é a média, né? Obviamente, cada paciente é um paciente, mas qual que é a média de repouso, qual que é a média de recuperação? Informação sobre dor, sobre medicamentos, então, se for uma dor X, o que fazer nessa dor X, entendeu? Tudo isso relacionado, cuidados que ele deve adotar após esse procedimento, e ao final também, após todas as consultas pós-operatórias, quanto tempo que será essa alta final? Isso também é muito importante. Sobre o anestesista, né? Sobre a anestesia, né? A gente tem a dica, né? A regra é que elabore um termo de consentimento para cada profissional. A gente elabora um termo de consentimento para o anestesista e elabora um termo de consentimento para o cirurgião. É indicado que se faça uma consulta pré-anestésica. Aqui a gente tem a resolução que eu não coloquei aqui, mas eu posso mandar para vocês, que ela vai falar que é indicado que se faça essa consulta pré-anestésicas nessas cirurgias eletivas, né? E aí, o que a gente costuma fazer? A gente fala que é indicada essa consulta pré-anestésicas e que esses riscos provenientes dessa anestesia, elas vão ser de responsabilidade do doutor fulano, que é um anestesista que vai acompanhar esse procedimento. Então, o cirurgião, ele vai trazer riscos da cirurgia, o anestesista, ele vai trazer riscos da anestesia, tá? Então, é errado, por quê? O que acontece na prática médica? Quando obtém o consentimento, né? Quando eles já obtêm o consentimento, vai ser o quê? Um pouco antes da cirurgia, com o paciente já em preparo. Então, eu só deixo o termo do hospital e não tem nenhum dos termos, nem o do cirurgião, nem o termo do anestesista, e a gente tem que observar isso
com muita cautela, porque pode ocorrer danos provenientes da anestesia, tá? E isso é grave. E isso pode também embutir aí uma responsabilidade do profissional, que também vai ser colocado. Então, tudo isso a gente tem que observar. Essa questão de resultado e obrigação assumida profissional, então, conforme a prática médica, o que geralmente colocam mesmo, né? Vou usar da melhor prática médica para não me comprometa a trazer um resultado, mas a regra, o que se espera é que aconteça um benefício X no paciente, então isso aqui geralmente contém declarações, né? A declaração do paciente que ele está devidamente informado, a declaração que o paciente é livre para não consentir com esse procedimento, né? Então, não precisa de colocar penalização, nem prejuízo do cuidado desse paciente, mas, assim, tem que ter essa declaração do paciente, a declaração do médico, ao final, de que ele explicou de forma clara todo o procedimento. Isso daqui tudo está previsto na recomendação de 2016. E a possibilidade de revogação do consentimento também tem que conter. Então, é possível que eu revogue esse consentimento, tem que estar aí também. E a assinatura do paciente, médico e 2 testemunhas, né? Que a gente vai utilizar, lembra que eu falei, ele tem a natureza jurídica de um contrato acessório. O consentimento em si, quando a gente fala da assinatura, a gente está falando do consentimento em si. Então, aquele momento em que ele reduziu a termo toda aquela explicação, reduziu a termo toda aquela obtenção do consentimento e assinou. Por quê? Porque o consentimento, ele é um processo, ele não é um ato isolado. O paciente precisa da compreensão da informação, e a compreensão da informação só vai acontecer se a gente tem aqueles 2 primeiros elementos da tríade, a informação e a autonomia. Então, para ele consentir, aqui vai ser a compreensão, aqui vai ser o consentimento, porque ele foi informado, ele tem autonomia de decidir se ele vai ou não fazer aquele procedimento. Então, tudo isso precisa estar consolidado. O ato do consentimento em si é se o paciente consente ou se o paciente recusa ao procedimento com base de todas as informações que ele tem. O termo vai ser assinado apenas pelo paciente, mas aí embaixo tem essa declaração. Precisa também de entregar essa cópia, a gente não pode esquecer disso. E também disponibilizar o termo de consentimento em 2 vias, ficando uma com o paciente e outra vai ser arquivada no prontuário médico. Pessoal, então esse agora, ele é o esboço final do termo de consentimento, né? Esse aqui é o esboço de como que deve ser o termo de consentimento. E eu vou trazer para vocês algumas observações finais. Primeira, falando sobre o hospital e sobre o anestesista. Os 2 precisam de termo de consentimento, já falei isso em cima, mas muitas vezes, o que acontece? O profissional, ele não elabora o termo de consentimento com o paciente, ele só interna o paciente naquela instituição, e ele vai usar o termo de consentimento daquela instituição. O consentimento é um dever da instituição, mas também é um dever do cirurgião, tá? E se esse paciente alega não ter dado o seu consentimento, se ele não obteve, se o médico não obteve o consentimento desse paciente a essa alegação, a gente tem aqueles riscos que eu disse. A gente tem os riscos de processo administrativo e a gente tem os riscos de processo judicial, mesmo que tudo tenha dado certo, mesmo que tudo tenha sido perfeito. Se a gente não tem esse termo, se a gente não tem essa prova, né, física do termo. E daqui a pouco também eu vou falar sobre gravação e sobre as possibilidades. Então, nas observações finais. Então, essa observação, uma outra questão que é o direito de não saber, né? Se o paciente manifesta o desejo de não saber, então, se ele nega a informação, se ele não quer informação, então, se ele nega essa informação, vai impossibilitar a comunicação do procedimento para obtenção do consentimento. Então, ele tem que indicar um representante legal, ou se ele apresenta comportamentos de negação, a gente vai precisar. Nos casos de privilégio terapêutico, nos casos em que a revelação da verdade sobre a saúde do paciente possa lhe causar um prejuízo psicológico grave, isso daqui é chamado de privilégio terapêutico, né? Então, isso aí vai construir o quê? Constituir um motivo proibidor para a obtenção do consentimento do paciente. Se isso aqui acontece, o que a gente tem que fazer? Nos direitos de não saber, e nos casos do privilégio terapêutico, né? Nesse caso do privilégio terapêutico, a gente tem recomendação do CFM de oferecer a maior quantidade de informações possíveis, sem causar isso um trauma no paciente, né?
para a gente poder perceber que tanto que esse paciente pode receber de informação, tá? E sempre que tiver casos de dispensa de consentimento autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina, a gente precisa de ter um registro disso em prontuário, tá bom? Então, a gente precisa desse direito de não saber, né, esse privilégio terapêutico, a gente precisa de colocar e anotar ele, fazer o registro dele em prontuário. A outra questão é a questão da saturação informativa, que eu disse lá em cima. Nossa, mas às vezes a gente vai falar de termo de consentimento e o profissional fala, mas se eu falar isso tudo, o paciente não vai fazer essa cirurgia. Então, quando a gente fala em riscos, a gente pode também ter muitos riscos que vão saturar essa informação. Então, nesses casos raros, casos de riscos raros, casos de riscos excepcionais, o paciente pode ser questionado se ele deseja ou não conhecer, tá bom? E aqui a gente tem o princípio do benefício do dano, né? Se esse exagero de informação, aquele 0,0001%, pode ter mais agravo ainda para a saúde do paciente. Então, quem que fala a recomendação? Número 1 de 2016. Em procedimentos complexos, o oferecimento de todas as informações pode tornar o documento excessivamente prolixo e caracterizar a situação de saturação informativa. Uma alternativa é oferecer ao paciente as informações necessárias para contemplar o máximo de situações possível e, para as intercorrências extremamente raras, pode solicitar-lhe no próprio termo se deseja recebê-las. Então, aqui é o que eu falei lá em cima. Aqui é a recomendação do Conselho Federal de Medicina, mas o entendimento do Conselho Federal de Medicina está em desencontro com o entendimento do Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário diz que mesmo se for excepcional, mesmo se for um risco raro, né, deve ter essa pergunta para o paciente, deve ser informado para o paciente, tá? Então, a gente tem que observar que a gente tem esses dois posicionamentos. Aqui eu trouxe também, deixa eu ver se está tudo certo, o consentimento do menor de idade. Criança, adolescente, pessoas que tenham a deficiência vão prejudicar a capacidade civil, elas estão aptas a compreender e manifestar por meio do assentimento, que a gente chama de assentimento de uma forma livre e de uma forma autônoma. A indicação que tem é que elas não sejam afastadas desse processo de informação. A indicação é que elas façam parte dessa informação. E aí, registrar esse assentimento da pessoa que tem a capacidade civil reduzida dentro do prontuário. E aqui, a gente está falando, eu trouxe a recomendação de 2016, que vai falar desse assentimento livre esclarecido, consiste nesse direito de informação do paciente legalmente incapaz, né, para que em conjunto com seu representante legal possa, de forma autônoma, livre, no limite da capacidade dele, anuir aos procedimentos médicos que lhe são indicados ou deles discordar. Então, a gente está falando de crianças, adolescentes, pessoas que, mesmo com deficiência de ordem físico-mental, estão aptas a compreender e a manifestar sua vontade por intermédio do assentimento de forma livre e autônoma, tá? Então, sempre observar isso para poder passar a informação. E aqui, uma observação. Na pesquisa clínica, tem obrigação de elaborar esse termo de assentimento. Aqui, quando a gente fala de cirurgias aqui que está relacionada à recomendação 1 de 2016, apenas esse registro em prontuário, registrar em prontuário esse assentimento, tá bom? Na pesquisa clínica, não, tem que elaborar esse termo de assentimento, que vai ser importante. E aqui eu vou falar de recusa de consentimento, né? Pode ser que o paciente, munido de todas as informações, ele recuse ao consentimento, né? Então, ele recusa para determinado procedimento médico e isso tenha consequências graves na sua saúde. Lembra que a gente falou lá em cima que quando a gente vai falar, a gente também tem que falar quais são as consequências de não fazer o procedimento cirúrgico e mesmo assim tem uma recusa. O que você deve observar? Né? Se você tem dúvida sobre a capacidade, né, sobre essa capacidade de decisão do paciente, você, como profissional, vai solicitar uma avaliação especializada. Se você julga que o paciente é capaz de recusar a esse consentimento, né, o que você deve fazer? Registrar a decisão por escrito, propor alternativas, né, se elas são existentes, dar tempo para esse paciente refletir, explicar o prognóstico, explicar as consequências disso, e, por fim, você vai preencher um termo de recusa, tá? Então, muito importante isso. Se você estiver elaborando o termo junto com o profissional, vai ter o campo,
lá dele recusar ao consentimento e logo em seguida você já pode estabelecer, elaborar o termo de recusa também. Gravação do consentimento, né? Se eu posso usar essa gravação como prova. Então, a gravação entre o paciente e o médico. O que diz a recomendação 1 de 2016? Pode ser utilizado como instrumento complementar ao documento escrito, como prova de sua obtenção e da forma como foi obtido e que tem que pedir a permissão. Aqui está falando como forma complementar, informando o paciente, solicitando ao paciente. Mas a gente tem aquele entendimento geral do Conselho Federal de Medicina de que o médico não pode gravar consulta, tá bom? E aqui a gente está falando que essa recomendação, que pode ser usada uma gravação de forma complementar, mas o entendimento do Conselho Federal de Medicina é que não deve gravar consulta, não pode gravar consulta. E o paciente? O paciente, só para deixar isso, que é uma curiosidade que muitas pessoas têm, nos tribunais, eles têm permitido essa gravação do paciente como uma prova lícita, tá? Não tem entendimento dos médicos nos tribunais, mas a gente tem entendimento de que para o paciente tem se admitido essa gravação como uma prova lícita. E por fim, que eu acho que já estamos no último slide, né? Espero que passou rápido. A gente está falando de consentimento verbal, né? A gente falou isso aqui tudo para eu falar para vocês que o médico pode ter o consentimento verbal, mas eu quis deixar bem claro e quis deixar para o final, porque essa forma verbal de consentimento, ela é aceita para procedimentos mais simples, conforme a recomendação 1 de 2016. Então, procedimentos simples, procedimentos mais tranquilos, procedimentos que não envolvam grandes riscos, pode ter uma forma verbal, tá? Procedimentos de grande complexidade, exame invasivo, cirurgia, transplante, o CFM recomenda fortemente que seja escrito. Por quê, pessoal? Como que a gente vai provar? Chegou no Poder Judiciário, né? Como é que a gente vai provar se não foi escrito? Se não for da forma que a gente explicou nessa aula, né? A gravação como prova nos tribunais, ela é admitida de forma lícita pelo paciente. Qual que é a prova que o profissional vai ter que ele obteve esse consentimento? Com esse documento. Então, esse documento, ele é extremamente importante, por isso que na saúde privada ele tem essa natureza jurídica de um contrato acessório, tá? Então, a gente vai observar isso. É obrigatório obter o consentimento. Então, por isso que eu falo, é um dever obter o consentimento. Falei durante toda a aula, é um dever obter o consentimento, mas não é uma obrigação que ele seja escrito, tá? Então, ela vai falar o quê? Que ele recomenda que ele seja escrito, né? E ele vai determinar lá na recomendação 1 de 2016 como que deve ser escrito. Então, como que a forma, a recomendação vem falando tudo isso, vem falando a forma que ele deve ser escrito. E aqui, só para deixar bem claro, que eu estou falando de termo de consentimento informado previsto na resolução 1 de 2016, tá? Quando a gente fala de pesquisa, que é a 466 de 2012, resolução, a gente está falando aqui da recomendação 1 de 2016 do CFM. Quando a gente fala de pesquisa prevista lá no 466, na resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, lá é obrigatório ter escrito, tá? E por fim, a última questão que eu tenho para falar para vocês é: obteve um consentimento, passou um lapso temporal grande, vamos supor, demorou para ser agendado, demorou para ser liberado pelo plano de saúde, seja passado um prazo médio de uns 30 dias, é recomendável que obtenha de novo um consentimento com a data posterior, mais próxima aí do procedimento, tá bom? Então, essas são as informações que eu gostaria de passar para vocês. Finalizamos aqui essa aula. Gostaria de deixar os meus contatos, né? Meu Instagram, esqueci de colocar meu canal no YouTube aqui, mas é o mesmo, é Mônica Mori Machado, meu canal no YouTube. O site do escritório, né? O Instagram e o telefone para eventuais contatos aí. Foi um prazer dar essa aula para vocês, tá? Muito obrigada pela presença de todos, espero que tenha ficado clara. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aí, tá bom?